Bom dia, bom dia. Quer dizer, mentira, boa tarde. Que bom dia é esse? Tô com a live da manhã ainda na cabeça. Boa tarde, gente. Boa tarde friorenta aqui. Uma tarde friazinha. Mas tá muito gostosinho. Confesso que eu adoro. Eu sou fã do frio. Prefiro mil vezes frio do que o calor. E é por isso que a vida me trouxe para Teresópolis, né? Sou apaixonada nessa cidade. Mas bem, vamos começar a nossa conversa de hoje? Hoje a nossa conversa vai ser sobre um assunto que eu acho que tem muita gente que acha bobeira, tem muita gente que não conhece, mas que deveria conhecer, porque a criança que domina isso tem muito menos chances de se machucar. A criança que domina isso se machuca muito menos, porque ela conhece aquilo que é o transporte dela no mundo, que é o corpo. Hoje a gente vai falar sobre consciência corporal. Ai, mas Júlia, que bobeira consciência corporal. Eu sei o que é consciência corporal. Eu tenho cabeça, eu tenho braço, eu tenho perna. Sou consciente do meu corpo. Mas será que é mesmo? E será que as crianças são mesmo conscientes do corpo delas? Porque a gente acha que as crianças já nascem sabendo tudo, né? Ou pelo menos quando elas aprendem aquilo de cabeça, ombro, joelho e pé, elas já estão conscientes do corpo delas, aquilo que elas já são. Mas na maioria das vezes não. Elas precisam que alguém ensine a elas aonde está cada partezinha do corpo delas e mais ainda, elas precisam compreender e explorar o mundo para aí sim conseguir perceber as partes do corpo delas, as partes dos corpos delas, é isso. Então, eu vou falar só de uma criança no singular, para a criança compreender a parte do corpo dela e os limites que esse corpo tem. Então, é por isso que é super importante a criança ter consciência do corpo e explorar o corpo. Deixa eu fazer o seguinte, vou comentar aqui, para a gente sempre saber do que a gente está falando. E para as pessoas que chegarem aqui na nossa live, saberem do que a gente está falando. E aí, a nossa live de hoje é sobre... Eita, por que isso aconteceu? Muito doido. A nossa live de hoje é sobre essa habilidade que a criança precisa dominar para conseguir se machucar muito menos. Hoje a gente vai falar sobre consciência corporal. A consciência corporal é aquilo que faz com que a gente tenha domínio sobre o nosso próprio corpo. Domínio sobre o próprio corpo é perceber que as partes do nosso corpo têm funções diferentes e por terem funções diferentes nós precisamos agir com elas de modos diferentes, de formas diferentes. Perceber que temos partes do nosso corpo que estão mais próximas de nós. Oi, oi! Hoje a gente vai conversar bastante, viu, mamãe? Presta atenção, tá? A gente vai conversar sobre por que a Júlia precisa compreender as partezinhas do corpo dela. Por que ela precisa saber que na mãozinha dela nós temos dedinhos e nos pés delas nós também temos dedinhos. O que eles fazem? Para que eles servem? Porque a gente acha que as crianças já nascem sabendo tudo isso. Mas a verdade é que a gente precisa ensinar. A gente precisa mostrar para essas crianças que as partes do corpo delas são diferentes e que essas partes é que vão fazer com que ela se movimente no mundo, com que ela coloque uma roupa, com que ela tome banho, com que ela amarre um sapato. Ela precisa ter noção dessas coisas. Você já falou para uma criança assim, bora lá, endireita essa coluna, você tá muito corcunda, endireita essa coluna, ajeita essa postura. E aí a criança não sabe muito bem o que fazer? Porque não adianta a gente falar ajeita essa coluna se ela não sabe onde é que está a coluna dela. Isso é doido, né? Às vezes a gente fica pensando que como é que a gente não sabe onde é que está a coluna, como é que não sabe onde é que está a perna, mas as crianças não têm noção. As crianças precisam sentir, perceber, fazer massagenzinha no corpo, para aí sim elas compreenderem aonde estão os corpinhos delas. Nós precisamos entender
o tamanho do nosso corpo. Nós temos braços grandes, pernas grandes, uma barriguinha, um tronquinho um pouquinho menor, uma cabeça menorzinha, mas que pesa muito. Já percebeu? Criança que vai andando com a cabeça para frente assim e tende a cair e a tropeçar muito? Por quê? Ela vai andando, olhando para o chão e sem a consciência de que a cabecinha dela pesa muito, ela tropeça, ela cai, porque ela não tem a consciência de levantar a cabeça, simples assim. E isso a gente precisa ensinar. Criança que tem pouca consciência corporal, sabia? Que quando ela chegar lá na escola, por exemplo, ela vai ter problema na geografia. Sabia disso? Quando ela estiver tendo aula de, por exemplo, a rosa dos ventos e ela precisar se posicionar para entender leste, oeste, norte, sul e aí perceber o que está acima, o que está abaixo, ela não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a referência que nós temos para poder perceber essas coisas que são um pouco abstratas é o nosso corpo. E se a gente não tiver a imagem, o esquema do nosso corpo guardadinho na nossa cabeça, então aí a gente não vai conseguir expressar isso nos nossos estudos de geografia, por exemplo. Então a gente não vai conseguir definir qual é leste-oeste, leste-oeste, qual é norte-sul, a gente não vai conseguir. É por isso que a criança precisa ter essas noções de consciência corporal, porque vai ajudar ela, inclusive, lá na escola. Agora, para a vida, essa criança precisa entender que ela vai precisar correr, ela vai precisar pular, ela vai precisar traçar caminhos e, para isso, ela precisa compreender quais são os membros que ela vai precisar acionar para realizar tal ação. Ai, Júlia, mas que bobeira, né? Toda criança sabe correr, toda criança sabe pular. Mas você já pensou em como a gente aprende a pular? Para pular, a gente precisa dobrar o joelho, esticar e dobrar de novo, né? Isso, se a gente ensina para a criança, fica mais fácil dela fazer, dela compreender. Agora, se a gente não explica, essa criança vai pular de joelho esticado, vai se machucar. E aí, me machuquei. Pronto, pode ser que da próxima vez ela não repita, porque ela vai aprender. Mas ela vai aprender com o erro, ela vai aprender com o machucado, com a dor. Se existe alguém dirigindo essa atividade e dizendo para ela aquilo que ela precisa fazer, pronto, aí sim ela vai aprender da melhor forma possível, utilizando de todo o seu potencial, mas sem passar por essa experiência de dor, essa experiência insatisfatória, porque ela não precisa. Se alguém estiver explicando para ela aquilo que ela precisa fazer, pronto, ela vai conseguir atingir o mesmo objetivo, que é pular, mas de uma forma muito melhor, de uma forma que ela vai compreender como ela precisa realizar aquele movimento. A gente precisa ter essa consciência de corpo, porque é a partir dele que a gente vai conseguir fazer todas essas atividades físicas, mas também a gente vai utilizar essa consciência lá na escola quando a gente tiver que escrever. Essa criança só vai conseguir escrever bem, ela vai conseguir diferenciar as letras que são muito parecidas. Teve uma aula passada que a gente falou sobre lateralidade. E a gente falou sobre como aquelas letrinhas, a letrinha P e a letrinha Q são parecidas, o B e o D são parecidas também. E aí a gente falou que quando a gente trabalha a lateralidade das crianças, um lado direito e um lado esquerdo, as crianças conseguem distinguir melhor essas letrinhas e não passam pelo processo de confundi-las quando estão na escola. Mas essas crianças, para conseguirem compreender direita e esquerda, vão precisar primeiro passar pela formação de consciência corporal. Entender que tem um corpo e que esse corpo tem dois lados. E aí vão transpassar para o papel essa noção de que o P e o Q são letrinhas que parecem muito. Elas se parecem, mas elas são espelhadas, elas são ao contrário. O B e o D, a mesma coisa. Então é por isso que a gente precisa trabalhar essa noção de consciência. Você sabia disso? Que trabalhando o corpo, trabalhar as noções do corpo, entender que nós temos um corpo com muitas partes, faz diferença para a escola, para a alfabetização, por exemplo?
É engraçado porque quando a gente para pensar, a gente acha que isso não faz muita diferença, mas faz total diferença quando a gente percebe que nosso corpo tem algumas partes. Ele tem braços e no nosso braço tem cotovelo, e no nosso braço tem punho, e tem mãozinha, e tem dedinhos, várias partes diferentes que unidas tornam-se uma só. Mas você já experimentou pedir para a criança desenhar o corpinho dela? As crianças pequenas, até mais ou menos os 3 anos, elas tendem a desenhar um círculo completinho assim. Isso é o que a gente chama de imagem corporal. Imagem corporal é aquilo que ela tem na cabecinha delas, de como é o corpo delas. Então, é uma atividade super legal para a gente perceber o que a criança entende como corpo dela. Então, aos 3 anos, essa criança começa a desenhar um círculo, um formato oval, assim, do que seria a representação do corpo dela. E aí a gente percebe que essa criança se entende como um pedaço inteiro, um bloco inteiriço, sabe? Ela não percebe que tem uma cabeça separada dos braços, uma cabeça separada das pernas. O corpo dessa criança é um bloco inteiro para ela. E é por isso que a gente precisa treinar essa consciência, para ela perceber que ela tem uma cabeça que se move independentemente dos ombros, que esses bracinhos e os ombros conseguem se mover independentemente do tronco e das pernas. O corpo dela tem potencialidade grande para fazer altas descobertas e explorações que não são dependentes uma da outra. Então é por isso que a gente precisa começar com essa criança a entender aquilo que ela percebe como corpinho dela, o que ela entende, o que ela lembra que tem no corpo dela, para aí sim a gente começar a fazer atividades que vão trabalhar essa noção de corpo nelas. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito legal que você faça aí em casa, que eu gosto de fazer com as minhas crianças, é desenhar o corpinho, pedir para elas desenharem o corpo. Crianças que são maiores, crianças que já têm lá os seus 5, 6 anos, elas já vão desenhar o corpinho e vão desenhar os braços, porém, elas ainda não vão desenhar os dedinhos, ou elas não vão desenhar o pescoço, elas não vão desenhar partes do corpo que elas ainda não percebem. E a gente só controla aquilo que a gente percebe. Olha só que coisa doida. Naquele caso que eu falei da criança que precisava esticar a coluna e ela não sabia onde está a coluna, é claro, porque ela não percebe a coluna dela, ela não sabe onde a coluna dela está, ela não sabe como fazer com a coluna, como mexer a coluninha dela. Ela se entende como um bloco, como uma parte inteira. Então ela não tem como controlar aquilo ainda, porque ela ainda não percebe. A gente precisa fazer com que essa criança perceba partes do seu corpo, para que aí sim ela tenha controle sobre ele. E ter controle é sim se machucar muito menos, porque se essa criança tem controle sobre a sua coluna, ela consegue se manter em uma postura que não vai causar dores na coluna dela. Se essa criança tem controle do tamanho do seu braço, se ela entende o tamanho dos seus membros, ela não vai se bater tanto nas portas e nas paredes como uma criança que não tem a menor noção do tamanho dos seus membros e do seu corpo. Teve uma criança que lá na clínica a gente atendeu, eu sou psicomotricista também, então eu atendo como psicomotricista. E aí a gente atendeu uma criança que era super destrambelhada, aquela criança que cai, a criança que se bate. E aí a gente fez um trabalho junto com a terapia ocupacional, em que eu trabalhava essa questão de esquema e imagem corporal, e a terapeuta ocupacional trabalhava essa coisa de integração sensorial, de percepção, de saber onde está cada parte do seu corpo. Essa criança conseguiu se tornar uma criança que se batia muito menos, que caía muito menos, porque aí ela conseguia compreender que ela tinha 2 perninhas, 2 pezinhos que caminhavam, mas que tinham funções diferentes. Uma perninha ia para frente, enquanto a outra
enquanto a outra estava atrás. E aí, quando essa perninha passava para frente, ela não pisava em cima da outra, porque ela tinha noção do espaço que o pezinho dela ocupava. Olha só que coisa mais maluca que a gente não consegue compreender muitas vezes. A gente acha que nem precisa entender disso, porque é uma bobeira entender de imagem corporal. Ai, consciência corporal. Todo mundo vai ter consciência corporal. A gente sabe onde estão as partes do nosso corpo, mas nem sempre. E as crianças precisam ser estimuladas a compreender isso. Muitas vezes a gente insiste que as crianças aprendam logo a ler, aprendam logo a escrever, mas se elas não tiverem essas bases de consciência corporal, de percepção, de imagem que elas têm do próprio corpo delas, elas não vão conseguir passar para o papel da melhor forma tudo aquilo que a gente deseja, ou tudo aquilo que até elas consigam compreender, mas elas não vão conseguir compreender plenamente, elas não vão conseguir compreender da melhor forma, porque vai faltar essa base. Essa é a base para tudo que a gente aprende na nossa vida, compreender o nosso corpo. A gente aprende tudo a partir da referência que nós temos no nosso corpo. Se essa criança não conseguir compreender que, por exemplo, ela tem o corpinho, mas esse corpinho é dividido em duas metades, esse corpinho tem metade de cima, tem metade de baixo, tem metade direita, tem metade esquerda, 2 olhos, 2 orelhas, ouvidos, ela não vai conseguir compreender, por exemplo, a matemática lá na frente, porque a referência que ela tem é o corpo dela. Se ela não tiver bem esquematizado essa imagem, ela não vai conseguir passar para o papel isso. Então, até a matemática pode ser frustrada se ela não tiver essa noção de corpo dela. Então, por isso que é super importante. Agora, quando eu trago para o mundo do balé, aí é mais importante ainda. Se a gente não tiver consciência do nosso corpo, a gente não vai conseguir fazer nenhum plié. Sabe o plié, que é aquele passo mais famoso, porque é o mais simples, todo mundo consegue fazer? Se a gente não tiver consciência do nosso corpo, a gente não consegue fazer nenhum plié da forma correta, porque a gente nunca vai conseguir abrir o joelhinho da forma que precisa, dobrar os joelhos da forma que necessita. Por isso, olha só que coisa maluca. Por que a gente precisa treinar essa consciência corporal quando as crianças chegam em sala de aula do balé? E às vezes as pessoas acham que a gente está só brincando com elas, mas a gente está treinando toda essa consciência corporal. Quando elas vão fazer um plié e elas precisam dobrar o joelhinho, elas precisam saber onde é que está esse joelhinho, entender na cabecinha delas que força elas precisam fazer para dobrar o joelhinho. Tem criança que quase não que fica olhando pra gente assim, e aí não entende muito bem como é que faz para dobrar o joelho, não consegue perceber que força ela precisa fazer para dobrar o joelho, dobra um e não dobra outro, porque antes de chegar no estágio de fazer o plié, a gente precisa, quando elas chegam em sala de aula, tocar o joelhinho, encostar, descobrir onde tá, fazer massagem, para que elas consigam perceber tudo no nosso corpo. A gente precisa perceber para conseguir agir com essa parte do corpo. Então, para fazer um plié, a gente precisa ter consciência do nosso corpo, precisa ter consciência que as nossas perninhas precisam abrir para fora para fazer um plié en-dehors na primeira posição. A gente precisa entender tudo isso. Sem essa consciência corporal, nem o plié vai sair. Agora, quando a gente vai crescendo e evoluindo e dançando e fazendo passos cada vez mais complexos, que vão exigir muito da nossa respiração, por exemplo, a gente precisa aprender a respirar da melhor forma. E aqui vai. Sem a consciência corporal, a gente também não vai conseguir respirar enquanto está dançando. A gente vai ficar com aquela boca aberta e respirando pela boca, botando língua para fora, igual o cachorro. A gente não vai conseguir, porque a gente precisa compreender por onde o ar entra, por onde o ar sai, que movimento eu preciso fazer, como eu vou expandir o meu tórax para receber esse ar que está entrando. Porque muitas vezes, quando a gente está vestida de bailarina e a nossa barriguinha fica lá apertada no colã, a gente precisa fazer uma respiração diferente, que é uma respiração mais apical aqui em cima. Então, essa criança precisa ter noção da diferença do corpo dela. Abdômen, tórax, respirar
mais aqui por cima, para aí sim ela conseguir respirar de uma forma correta enquanto estiver dançando. Até para a respiração é importante. Para a postura, como é que essa criança vai conseguir se manter em postura para conseguir manter-se em equilíbrio se ela não tiver noção desse corpinho dela, como da coluna lá que eu falei, da cabecinha que precisa estar numa posição bem certinha, dos braços? Tudo é muito importante para que a gente consiga fazer o exercício ou a coreografia da melhor forma. Se a gente não tiver consciência, a gente não sabe o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Por isso que a gente precisa treinar essa consciência com as crianças. Deixa eu beber minha aguinha na minha garrafinha de avião. Muito bem. Pronto, muito bem. A gente precisa treinar essa consciência corporal com as crianças diariamente, tá? Eu falo isso que a gente treina muito no balé, mas é importante que elas consigam ter esse treinamento diariamente. E não é treinamento, e não é só ficar fazendo atividade dirigida com as crianças. A melhor forma que elas têm para aprender essas coisas é brincando, é explorando o mundo. E elas só vão explorar o mundo se elas tiverem consciência daquilo que elas precisam fazer para explorar esse mundo. Criança que não brinca não tem consciência corporal, tá? Criança que fica só sentada e fazendo atividades que não exijam do corpo dela, ela não vai ter consciência corporal. Você já viu criança que não sabe correr? Eu já vi criança que não sabe correr. Criança que não sabe colocar um pezinho atrás do outro de uma forma mais rápida para correr. Ela sabe andar, e aí ela anda e tropeça. Mas se colocar essa criança para correr, ela não consegue. Por quê? Ela não tem essa consciência corporal amadurecida ou em processo de amadurecimento. Ela não consegue atingir ela não consegue pensar quais são os movimentos e quais são os membros que ela precisa atingir para poder executar esse movimento de uma forma correta. Ela até sabe fazer, ela imagina como é que faz, mas da melhor forma ela não consegue, porque ela não se propõe a fazer isso. Geralmente são crianças que estão muito sentadas no sofá, olhando para telinhas e não colocam muito o corpo em movimento. Então são crianças que não vão ter consciência corporal. Se elas não se colocarem na ativa e se não vier um exemplo de fora, uma vontade de fora para que as crianças façam isso, e de fora eu digo de um adulto responsável e que essa criança enxergue como autoridade, que olhe para essa criança e coloque ela para ação, ela não vai conseguir constituir essa consciência corporal. E não vai mesmo, não adianta, porque não é só a gente falando onde está cada parte do corpo e falando para ela que aqui tem pulso e falando que aqui tem dedinho, que ela vai conseguir realizar os movimentos quando ela precisar utilizar essas partes do corpo. É preciso que ela experimente, que ela perceba. Lembra? A gente só consegue controlar aquilo que a gente percebe. Então, ela precisa perceber os movimentos do corpo dela. Se ela não consegue perceber a diferença cotovelo, braço, punho, mão, dedinhos, ela não vai conseguir escrever bem. Já viu? Eu já tive a oportunidade de encontrar crianças que escreviam muito com o braço todo. Não conseguia dissociar o punho e os dedinhos para escrever com os dedinhos arrastando o punho, mas escrevia com o braço todo. A gente precisa desenvolver toda essa consciência do corpo, de dissociação, de separação das partes e dos movimentos que essas partes fazem, não é? Então, crianças que escrevem com muita força ou crianças que escrevem com pouca força também são crianças que precisam compreender essa consciência corporal através das brincadeiras, através das atividades que elas vão fazer, porque essas atividades vão trazer para essas crianças também sociabilidade. Criança que não brinca é uma criança que geralmente vai ficar mais sozinha, porque se é uma criança mais desastrada, que corre e esbarra no amigo, e esbarra no amigo toda vez, e ela vai começar a se sentir mais desmotivada para fazer isso. Então ela não vai
querer ir muito brincar com as outras crianças, brincar de correr, de desafio, de competição. Então vai ser uma criança que vai tender a ficar mais quietinha, mais sentadinha. E isso não é bom, nem para a consciência corporal dela, nem para a sociabilidade dela e nem para a construção dessa força que ela precisa desenvolver e descobrir, além de desenvolver, descobrir que tipo de força ela precisa fazer para realizar tais movimentos e deixar essas imagens dessa força que ela precisa fazer gravadas na cabecinha dela. Para que aí sim, quando ela for pegar um papel, for pegar um lápis para escrever no papel, ela vai conseguir compreender melhor que tipo de força ela precisa colocar no papel para escrever da melhor forma e não escrever com muita força que rasga ou escrever com pouca força a ponto da gente nem conseguir enxergar. Aquelas letrinhas pequenininhas que tem criança que tem letrinha muito pequenininha, tem criança que tem letra desse tamanho. Isso também é o tipo de coisa que a gente precisa ir treinando a partir do nosso corpo. Lembra que eu falei que o nosso corpo é referência? Então, você já passou por uma experiência de lembrar, ter uma memória afetiva muito gostosa de algum lugar que quando você era criança, você via como se fosse enorme, muito grande. E aí depois de adulto você voltou lá e você olhou e falou, caraca, mas isso é pequenininho, não é tão grande assim como eu lembrava. Isso é porque a gente usa o nosso corpo como referência para aquilo que a gente está vendo. A gente tem noção de que a gente é pequenininho e que as outras coisas são maiores. Por isso que é super importante a gente ofertar para as crianças experiências ao ar livre, experiências com outras crianças, experiências com outras pessoas, lugares diferentes, paisagens diferentes, coisas que a gente pode fazer com a criança para tirar a criança da rotina dela. E aí sim, a gente vai conseguir fazer com que essa criança se perceba em lugares diferentes, tenha que agir talvez de formas diferentes, e aí ela vai conhecendo ainda mais as potencialidades daquele corpo que ela tem. E é esse corpo que ela tem que vai possibilitar ela de fazer tudo aquilo que ela quer ou aquilo que ela precisa. E é por isso que ela tem que conhecer completamente esse corpo. E essa bailarina, se ela não conhecer completamente esse corpo, ela não vai conseguir descobrir qual é a força que ela precisa fazer para fazer uma pirueta, qual é a distância que ela precisa dar antes de fazer um salto, de fazer um grand jeté lindo e maravilhoso. Ela precisa conhecer todo esse espaço que ela ocupa, mas sim o corpo dela para compreender os limites e como que ela consegue superar esses limites. Porque a gente entende o nosso corpo e aí o nosso corpo tem limite. Já tentou? Eu faço isso com as crianças para elas compreenderem os limites. Colocar o cotovelo, dar uma lambida no cotovelo. Tem gente que consegue, mas a maioria das pessoas não conseguem, né? Então a gente precisa compreender como é que a gente lida com esses limites do nosso corpo, porém existem limites que a gente consegue superar. E como que a gente consegue superar esses limites? No balé, muitas vezes, a gente consegue superar esses limites através da prática, da repetição, do alongamento, e alongar todo dia, e cada vez alongar mais, e fazer mais, até que a gente consegue superar aquele limite que a gente tinha antes. As crianças passam muito por isso quando elas chegam dentro de sala de aula. Elas estão lá com a perninha aberta, principalmente quando elas já são maiores, assim, maiores de 7 anos e chegam. As crianças menores têm uma flexibilidade maior, mas as crianças a partir dos 7 anos que ainda não fizeram balé, elas já estão com um corpinho mais amadurecido e muitas com um corpinho mais durinho. Então tem criança que quando vai abrir aquela segunda posição, assim, o espacate, quando elas abrem a segunda posição, elas não conseguem abrir muito, mas elas vão fazendo e vão treinando e faz todo dia, me manda foto, fala, tia, eu fiz hoje, ensaiei hoje, treinei hoje. E aí, quando elas chegam e quando a gente vai passando os dias e a gente vai fazendo e vai ensaiando, no final de alguns meses elas já conseguiram se superar muito, porque elas entendiam o limite, mas elas sabiam também como superar esse limite. Elas começam a aprender isso muito cedo dentro do balé, mas para elas aprenderem como superar esse limite, elas precisam conhecer
o corpo delas, para aí sim trabalhar o movimento correto para superar esse limite. Então, eu separei aqui algumas dicas ou algumas atividades que a gente pode fazer, que eu faço em sala de aula e que se você fizer em casa vai ser super produtivo, vai ser ótimo para que a sua filha consiga compreender melhor o corpinho dela, compreender melhor as potencialidades do corpo dela e o que ela precisa fazer para conseguir fazer coisas com esse corpinho, atingir os objetivos que ela deseja com o corpinho dela, desde pegar uma garrafa d'água, a escrever, a soltar a cafifa. Tudo isso a gente precisa ter noção do nosso corpo. A primeira coisa que eu faço em sala de aula, quando as crianças chegam, é compreender qual é a noção de corpo que elas têm. Como eu falei, a gente precisa colocar as crianças para desenhar o corpinho delas. Então, a gente senta, tira um momento de descontração e para fazer um desenho. Desenha a sua família ou desenha só você mesmo. Vamos ver como é que essa criança se enxerga. Vamos perceber como é que ela entende o seu corpo. E aí a gente desenha, e aí muitas vão desenhar a bolinha, só a bolinha, e outra bolinha com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, que é a cabeça e o corpinho. Tem bracinhos muitas vezes, mas, por exemplo, essa criança não desenha o pescoço. E como é que a gente vai trabalhar no balé se essa criança não entender o pescocinho dela? Porque no balé a gente tem uma postura muito específica, a gente precisa ficar com o nosso pescoço como o pescoço da girafa. Mas aí eu vejo muita gente falando, mas tem que esticar como o pescoço da girafa. Essa criança já viu uma girafa na vida? Essa criança sabe qual parte do corpo da girafa é o pescoço? Ela consegue relacionar com o seu próprio pescoço? A gente precisa pensar nessas coisas também. Tem criança que nunca viu uma girafa na vida. Acontece. Então, eu mostro para elas a fotinho da girafa, ou a gente pode fazer com que elas compreendam que, essa é o meu pescocinho e aquele é o pescocinho da girafa. Será que a gente consegue fazer um pescoço tão longo quanto o da girafa? E aí elas vão começando a ter noção do seu próprio pescoço, dos movimentos que ele faz, às vezes quando fica grande, das dores que sente aqui atrás. Então, a gente precisa ter noção disso. A partir disso, a gente vai perceber o que está faltando naquele desenho e começar a trabalhar com elas aquilo que ela ainda não percebe. Então, a gente vai trabalhar, mas não tem pescoço, a gente trabalha o pescoço. Ainda não apareceu o joelhinho, a gente faz o joelhinho. Os dedos da mão. A mão da bailarina é uma mão muito específica. É uma mão em que a gente esconde o polegar e levanta o indicador. E aí, quando a gente vai ensinar essa mãozinha para as crianças, elas escondem o dedinho mindinho, levanta o indicador, levanta o anelar. Então, a música da Eliana dos dedinhos é super importante. Mas que bobeira. Mas a música da Eliana ajuda essa criança a dissociar esses dedinhos e perceber que quando ela fizer a mão da bailarina, o dedinho escondido é o polegar. E os dedinhos que ficam juntos são o dedo médio, o anelar e o mindinho. E o que levanta é o indicador. E aí sim ela vai conseguir entender e fazer a força específica para levantar cada dedinho, por exemplo. E treinando essa mãozinha, ela vai começar a treinar o tônus da mão para escrever no papel, porque ela vai conseguir diferenciar os dedinhos para pegar uma caneta, para escrever com um lápis. Aí sim, vai ser muito mais fácil, mais tranquilo para ela. Quando ela tiver treinado essa mãozinha de bailarina, ela já vai ter essa dissociação mais clara na cabecinha dela. Então a gente vai chegar, vai trabalhar esse desenho, vai trabalhar com elas depois uma massagenzinha no corpo e dizendo o nome daquela parte do corpo. Já experimentou fazer uma massagem na sua filha? E quem é minha aluna sabe que no final das aulas, de muitas aulas, porque elas gostam muito, então elas pedem muito. Às vezes a gente nem tem tempo, mas faz assim mesmo. No final das aulas a gente sempre faz uma massagem. E é uma alegria. E muitas vezes eu faço nas crianças,
mas muitas vezes eu peço para uma criança fazer na outra. Então você aí em casa, você faz na sua filha e depois troca, inverte. Pede para ela fazer uma massagem em você. E aí ela vai sentir qual parte do corpo ela está tocando em você. E não só vai sentir para dentro do corpinho dela quando ela estiver recebendo a massagem, mas vai sentir para fora, vai perceber como é que a gente sente cada músculo, que os músculos da coxa são mais durinhos do que muitas vezes o músculo do braço, que a gente tem umas partes do corpo que tem mais ossinhos e os outros tem mais uma carninha macia. E aí ela vai percebendo através do toque. Essa sensação do nosso tato a gente precisa estimular nas crianças, porque às vezes eu vejo que as crianças estão estimulando muito a visão e a audição e a gente está esquecendo dos nossos outros 3 sentidos, do nosso olfato, do nosso paladar e do nosso tato. A gente precisa estimular esse tato nas crianças. Então vai lá, depois do desenho, depois de descobrir qual partezinha do corpo está faltando, faz uma massagem, recebe uma massagem, vai ser uma alegria. A gente pode colocar, que eu gosto de fazer, colocar músicas que falam sobre as partes do corpo. E aí quando eu coloco a música da boneca de lata, da Bia Bedran, minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão, levou mais de 1 hora para fazer a arrumação. Então quando a gente fala, bateu com a cabeça no chão, a criança precisa estar aqui em cima, abaixar e encostar a cabeça no chão. Ela vai perceber o tempo que demora para ela sair daqui de cima, bater a cabeça no chão e voltar. Quando fala bateu com o pé no chão, é mais fácil bater o pé no chão, né? Ela vai perceber que é muito mais rápido, que o chão está muito mais próximo do pé dela do que a própria cabeça. Então, essa noção de distância, que é uma noção matemática, que é uma noção de raciocínio lógico também, vai ser treinada nesses momentos. Ai, mas que bobeira. Eu sei que a gente acha que é uma bobeira, que nem é assim. Mas lembra, a criança primeiro aprende no corpo para depois conseguir transferir para o papel. Primeiro ela precisa sentir essa experiência, perceber o que é essa tal de distância, o que é isso. Para aí sim ela conseguir transferir para coisas que para ela pode ser muito abstratas, como eu falei da geografia, do leste a oeste, norte e sul, pode ser muito abstrato, mas se ela tiver experimentado, se ela tiver experimentado isso no corpo dela, aí fica mais familiar, sabe? Ah, eu já ouvi isso. Sabe pra gente quando é mais fácil entender alguma coisa, quando a gente pensa, isso me é familiar, já ouvi sobre isso. E a gente consegue compreender mais fácil? Assim é também com a criança. Então, se ela experimenta isso, fica mais tranquilo dela compreender essas noções um pouco mais abstratas. Então, eu gosto de fazer isso. E essa música da boneca de lata da Bia Bedran, ela é super completa. Ela tem cabeça, tem ombro, tem cotovelo, tem joelho. Então, a gente vai trazendo essas noções para as crianças através da ludicidade, através desse mundo divertido das brincadeiras, mas fazendo com que elas internalizem essa imagem corporal delas, esse esquema corporal e essa consciência de corpo delas. E aí, essa criança vai conseguir compreender melhor o corpinho dela, porque ela vai conseguir sentir, ela vai conseguir perceber o corpinho dela, ela vai conseguir dar nome e em seguida ela vai conseguir planejar para agir controladamente, para realizar uma ação. Então pensa só, uma criança que vai correr, por exemplo, e aí ela vai fazer uma competição na escola de corrida. Precisa sair daqui, colocar a mãozinha lá no cone e voltar para cá. Essa criança precisa perceber aquilo que ela precisa fazer. Então, a ação que eu preciso executar é correr daqui até lá. E isso, gente, é rapidinho que a gente faz na nossa cabeça, tá? Isso tudo que eu tô falando aqui, a gente faz na nossa cabeça em milésimos de segundo. Mas essa criança precisa, primeiro, perceber qual parte do corpo ela vai utilizar. Tá bom, agora são as pernas. Então, essa criança precisa nomear na cabeça dela. Ok,
pernas, para aí sim ela conseguir planejar o que ela vai fazer. Olha só quanta coisa a gente precisa fazer na nossa cabeça. Perceber, eu preciso correr, ok, vou usar as minhas pernas. Para eu chegar até lá, eu preciso correr numa tal distância. E aí eu vou planejar esse meu movimento. Eu vou colocar um pezinho mais atrás para eu conseguir ter impulso para correr até lá na frente. E aí eu vou agir, eu vou executar esse movimento de forma controlada. Porque se essa criança não controlar esse movimento, ela vai correr, correr, correr. Quando chegar lá no cone, ela vai se bater no cone, vai estabanar o cone, vai virar o cone. Se ela não for parando para conseguir atingir, colocar a mãozinha no cone, ela não vai ter controlado esse movimento. E aí essa ação não vai ter uma finalidade específica. Vai ser só uma ação destrambelhada, mas uma ação sem objetivo. Ela precisa de um objetivo, que no final é tocar o cone. Se ela não for correndo e chegar, quando estiver chegando lá perto do cone, ela não der uma freadinha para poder colocar a mãozinha, vai ser apenas uma corrida sem objetivo. Por isso que ela precisa conhecer esse corpo, para aí sim ela conseguir pensar, planejar, para executar de forma controlada. Por isso que a gente fala de consciência e de domínio do corpo. A gente domina, a gente controla aquilo que a gente percebe. Se essa criança não tiver percepção, se ela não tiver noção da potência, daquilo que as pernas dela e daquilo que os pezinhos dela são capazes de fazer, ela não vai conseguir correr e atingir esse objetivo da melhor forma. E é claro, ela pode aprender isso na vida, fazendo, caindo, tropeçando no cone, batendo, fazendo devagar demais, mas se ela estiver sendo dirigida, se ela estiver fazendo uma atividade em que a pessoa em que está dirigindo essa atividade tem noção disso e consegue passar esses conceitos para essa criança, ela vai conseguir realizar esse objetivo da melhor forma. De uma forma, às vezes, como eu falei, que a gente aprende a saltar, e a gente aprende a saltar saindo do joelhinho dobrado. Então, a gente aprende a saltar, a gente aprende a correr na cara dura, fazendo e caindo e se machucando e levantando. Mas se a gente tem uma atividade dirigida, pronto, muito melhor. A gente consegue atingir o nosso objetivo sem passar por essa experiência de cair e se machucar. Essa criança que vai conseguir correr até lá ao final, ela tem noção do seu corpo e aí ela não vai tropeçar nas pernas e cair e machucar. Ela não vai indo para um lado e para o outro e esbarrar no amigo e se machucar e machucar o amigo, porque ela tem consciência do próprio corpo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância da consciência corporal, a importância da gente conhecer o próprio corpo e, mais do que isso, da gente ensinar essas crianças a reconhecerem, a perceberem, nomearem e executar o movimento de uma forma controlada, para que elas consigam atingir os objetivos dela da melhor forma. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conversar sobre isso com vocês. Então, espero vocês no próximo vídeo. Amanhã eu vou estar aqui de volta às 4 horas, viu? Então, um beijo para vocês e até mais.